Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos fazer um resumo de cinemática, que nós vamos dividir em duas partes. Então, hoje nós vamos ver a parte 1. Cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos ou partículas, sem levar em conta o que o causou. Então, a cinemática ela estuda o movimento dos corpos, sem levar em consideração as causas deste movimento. Vamos estudar os movimentos dos corpos e para isso precisamos de alguns conceitos, tais como ponto material. São corpos de dimensões desprezíveis, comparadas com outras dimensões, dentro do fenômeno observado. Chamaremos um ponto material de móvel, como por exemplo. Então, no exemplo 1 aqui nós temos uma formiga em relação a uma calçada. Então, nós vamos observar que o tamanho da formiga é desprezível em relação ao tamanho da calçada. Então, isso nós chamamos de ponto material, certo? Corpo extenso. São corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas quando comparada com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Então, nós vamos pegar agora a mesma formiga, só que em cima de uma pequena pedra. Então, nós vamos observar que o tamanho da formiga, certo? Ele é considerado em relação ao tamanho da pedra, certo? Então, ele ocupa um certo espaço. Então, nesse caso, nós não podemos desprezar o tamanho da formiga em relação ao tamanho da pedra. Então, nesse caso, nós temos um corpo extenso. Um caminhão em relação a uma rua pequena. Então, nós vamos observar que quando nós temos um caminhão numa rua pequena, ele obstrui a passagem de outros veículos. Então, nesse caso, nós também temos um corpo extenso, certo? Porque o tamanho do caminhão, ele interfere, certo, no movimento dos outros veículos. Então, nós temos um corpo extenso. Então, corpo extenso são os corpos cujas suas dimensões não podem ser desprezadas. Trajetória. É o caminho percorrido pelo móvel. Para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida para a observação. Chamamos de marco zero da observação. Toda trajetória depende do referencial adotado. Então, aqui nós temos um avião, né? Certo? Está descrevendo a sua trajetória. Então, a trajetória é todo o caminho percorrido pelo avião. Posição. É a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Representaremos sua posição usando a letra X. Em alguns casos, nós trabalhamos com a letra S, né? Posição inicial e posição final. Então, aqui nós temos aqui um exemplo, certo? Então, nós temos um caminhão, está se deslocando sobre essa trajetória aqui. Então, aqui a posição X, a posição inicial dele é 10 e a posição final dele é de 35 km. Então, a posição 1 igual a 10 km, nós vamos chamar de x1. Então, x1 é igual a 10 km, seria a posição inicial. A posição 2 igual a 35 km, nós vamos chamar de x2, que seria a posição final do veículo, que é 35 km. Alguns livros vai ficar S1 e S2, tranquilos? Atenção! Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Então, o corpo ele encontra-se em movimento quando sua posição, certo, ele se altera em relação ao referencial. Quando a posição de um móvel não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Então, corpo em movimento, a sua posição varia em relação a certo referencial. Quando a sua posição não varia em relação a certo referencial, nós falamos que o corpo encontra-se em repouso. Então, aqui nós temos um exemplo aqui de deslocamento. O que seria o deslocamento? É a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo. Nós vamos representar por ΔX. Então, ΔX vai ser a posição final menos a posição inicial, certo? Onde X é a posição final e x0 é a posição inicial. Então, aqui nós temos o mesmo exemplo que nós vimos agora há pouco, certo? Então, nós vimos que x1 vale 10, né? E x0 vale, x0 vale 10 e x vale 35. Então, para calcular a variação do espaço do deslocamento, nós vamos dizer que ΔX é igual a x menos x0. X vale 35, x0 vale 10. 35 menos 10 nos dá 20.
Então, nós vamos dizer que esse veículo teve um deslocamento de 25 km. Velocidade escala média é a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo, certo? Que vai ser representado pela equação abaixo. Então aqui nós temos o mesmo exemplo, certo? Nós temos a posição inicial, que é x0, e temos a posição final, que é x. Então nós já vimos que para calcular o deslocamento, nós vamos pegar x menos x0. Então o que vem a ser a velocidade média? Vai ser a relação entre a variação, certo? Ou seja, entre a variação do deslocamento pela variação do tempo. Então, velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT, onde ΔX vai ser x menos x0, posição final menos posição inicial, e o ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. A velocidade média no Sistema Internacional, que é o SI, ela é medida em metros por segundo. Mas nós também podemos ter velocidade em quilômetros por hora, certo? Então, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividirmos por 3,6. Então, se eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e eu quero transformar para metros por segundo, eu vou ter que dividir por 3,6. Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, se eu quiser fazer o caminho contrário, basta eu multiplicar por 3,6, certo? Então, para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo, nós sempre trabalhamos com 3,6. Se for de quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Se for de metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Só lembrando que uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, certo? Então, multiplicando aqui, nós temos que numa hora nós temos 360 segundos. E um quilômetro tem 1.000 metros, certo? Então, se nós pegarmos 360 dividido por 1.000, nós temos a relação 3,6. Que nós temos o exemplo aqui, ó. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Então, a distância entre o Marco Zero de Recife, certo? E o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Supondo que um ciclista gasta 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades. Qual a sua velocidade média neste percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar, certo? Então, nós temos que a distância entre Recife e Olinda é de 7 km. Um ciclista, ele gastou 1 hora e 20 minutos pedalando e levou mais 10 minutos descansando. Então, nós vamos calcular a velocidade média, certo? Então, nós temos que a velocidade média é uma grandeza física. O tempo que o ciclista ficou parado faz parte do evento, logo deve ser incluído. Então, nós temos que a variação do espaço, ou seja, o distanciamento entre as duas cidades é de 7 km. O tempo, a variação do tempo, ele levou 1 hora e 20 minutos pedalando, com mais 10 minutos descansando, então o tempo que ele gastou durante a viagem foi de 1 hora e 30 minutos, certo? Se nós transformarmos 30 minutos para hora, vai dar 0,5 hora. Então aqui nós temos que 1 hora e 30 minutos corresponde a 1,5 horas. Então, a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. O espaço que ele percorreu foi de 7 km. O tempo que ele levou de Recife a Olinda foi de 1 hora e meia. Então, é 1,5 horas. Então, está aqui. Dividindo 7 por 1,5, nós temos 4,66 km por hora. Tranquilos? Então, o tempo que ele levou pedalando foi de 1 hora e 20 minutos, mais os 10 minutos que ele ficou descansando. Então, neste percurso, ele levou um tempo de 1 hora e 30 minutos. Então, esse 30 minutos nós transformamos para hora. Só lembrando que cada minuto, 1 hora tem 60 minutos, então nós teríamos que dividir 30 por 60, que daria 0,5. Então, 1 mais 0,5 dá 1,5. A variação do espaço que percorreu foi de 7 km. A variação do tempo de 1,5. Dividindo 7 por 1,5 dá 4,66 km por hora. Exemplo 2. Um menino sai de sua casa e caminha para a escola.
dando em média um passo por segundo. Então, a cada segundo ele dá um passo. Se o tamanho médio do seu passo é de 40 centímetros, e se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua casa e a escola em metros é. Então, observem bem, ó, o menino está de sua casa caminhando, né, dando em média um passo por segundo. Então, a cada segundo ele dá um passo. E ele diz que o tamanho médio do passo é de 40 centímetros, certo? E ele gastou o tempo de 5 minutos. Então, nós vamos ter que transformar minutos para segundo para saber a quantidade de passos que ele deu. Então, a velocidade média do garoto é de um passo por segundo. Como cada passo equivale a 40 centímetros, certo? Nós transformamos para metro, vai dar 0,4 metros. Por quê? Um metro tem 100 centímetros, então nós vamos dividir 40 por 100, dá 0,4 metros. Então a velocidade média do garoto é de 0,4 metros por segundo. O tempo de deslocamento do garoto até a sua escola é de 5 minutos. E a cada minuto equivale a 60 segundos, certo? Então, ele levou 5 minutos. Como cada minuto tem 60 segundos, nós vamos multiplicar 5 por 60. Então, nós vamos obter um intervalo de tempo de 300 segundos. Então, velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo, certo? Então, a velocidade, nós vimos agora há pouco, que foi de 0,4 metros por segundo. Variação do espaço, nós vamos calcular, que é o deslocamento. A variação do tempo, nós transformamos 5 minutos, deu 300 segundos. Então, 300 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, nós vamos ter que ΔX é igual a 0,4 vezes 300. Fazendo a multiplicação, nós temos que o espaço percorrido foi de 120 metros. Então, essa aí é a distância da casa para a escola do garoto. Tranquilos? Então, a distância entre a casa do garoto e sua escola é de 120 metros. Movimento retilíneo uniforme. Nós chamamos de MRU. O corpo realiza movimento retilíneo uniforme quando sua velocidade é constante e diferente de zero. Ou seja, a velocidade ela não altera, certo? A velocidade final é igual à velocidade... A velocidade inicial é igual à velocidade final e deve ser diferente de zero. Então, aqui nós temos o mesmo exemplo aqui, ó, certo? Posição inicial, posição final. A função horária que representa o movimento é dada por x é igual a x0 mais vt. Então, x é igual a x0 mais vt. Posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Então, tipo de movimento retilíneo uniforme. Movimento progressivo é aquele cujo deslocamento móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Então, nós temos a trajetória, certo? Está indo nesse sentido. E o deslocamento do garoto também está no mesmo sentido da trajetória. Então, quando o sentido da trajetória, certo, coincide com o sentido da orientação da pessoa, então nós temos um movimento progressivo. Então, posição inicial e a posição final dele aqui, ó. Δx aumenta no decorrer do tempo e nós temos que a velocidade é maior que zero. Já no movimento retógrafo, é aquele cujo deslocamento do móvel se dá em sentido contrário ao da trajetória. Então, nós temos a trajetória nesse sentido e o deslocamento da garota no sentido contrário, certo? Ao da trajetória. Então, nesse caso aqui, Δx ele vai diminuir com o decorrer do tempo e a velocidade ela é menor que zero. Temos aqui um exemplo aqui, ó. Dois automóveis A e B de dimensões desprezíveis movem-se em movimento uniforme com velocidade VA igual a 25 metros por segundo e VB igual a 15 metros por segundo, no mesmo sentido. No instante t igual a zero, os carros ocupam uma posição indicada na figura. Então, aqui nós temos a figura aqui, ó. Então, na posição, certo? Aqui, ó, o móvel A ele está com uma velocidade de 25 metros por segundo e o móvel B com uma velocidade de 15, certo? A distância entre eles dois é de 100 metros. Então, a distância entre os dois é de 100 metros. Tranquilo? Então, o móvel A está com uma velocidade maior que o móvel B. A tendência é o móvel A alcançar o móvel B. Então, nós vamos calcular o tempo que isso vai acontecer. Então, nós temos que a velocidade é ΔX sobre ΔT, certo? A velocidade resultante
é a velocidade do móvel A menos a velocidade do móvel B. Então, a minha velocidade do móvel A é 25, do móvel B é 15, 25 menos 15 vai dar 10 metros por segundo. Então, como o deslocamento entre eles dois, a distância é de 100 metros, nós vamos ter que Então, vamos nós aqui, ó. A velocidade, certo, é de 10 metros por segundo. A distância entre eles é de 100 metros sobre ΔT, certo? Então, 10 que está multiplicado, 10 ele vai passar dividindo para cá, ó. Então, eu vou inverter o 10 com ΔT. Então, ΔT é igual a 100 sobre 10. 100 dividido por 10 vai dar um tempo de 10 segundos. Então, após 10 segundos, certo? Após o tempo de 10 segundos, o móvel A vai alcançar o móvel B. Beleza? Exemplo 2. A distância entre os dois móveis vale 300 km. Eles andam um ao encontro do outro com velocidade constante de 60 km por hora e 90 km por hora. Então, eu tenho dois móveis, certo? Estão em sentidos contrários, um com uma velocidade de 60 e outro com uma velocidade de 90. A distância entre eles é de 300 km. Então, pela resolução, nós temos aqui o móvel 1 com 60 km e o outro vindo com 90. Então, depois de um certo tempo, eles vão se encontrar, certo? Então, a distância entre os dois é de 300 km. Então, vamos calcular o tempo que os dois móveis vão se encontrar. A velocidade resultante vai ser a velocidade do móvel A mais a velocidade do móvel B, certo? Então, a velocidade do móvel A é de 60, do móvel B 90, 60 mais 90 dá 150 km por hora. Então, nós temos, certo? 150 é igual, a distância entre eles é de 300 sobre ΔT. Novamente, nós vamos passar ΔT, 150 vai passar dividindo. Então, vai ficar 300 dividido por 150, que vai nos dar um tempo de 2 horas. Então, após 2 horas, certo? Esses dois móveis eles vão se encontrar. Tranquilos? Então, aqui vai ficar duas questões aqui para vocês. Questões essas que eu vou colocar na nossa atividade lá no Google Classroom. Beleza? Então, tem duas questões aqui. A primeira questão. Um veículo trafega em uma rodovia com velocidade média de 80 km por hora. Sabendo que a viagem teve uma duração de 2 horas e 30 minutos, qual foi a distância percorrida pelo veículo? Então, nós vamos calcular o ΔX. E no segundo, nós temos que um automóvel percorre 540 km em 5 horas. Aí ele pergunta qual a sua velocidade média em km por hora e em metros por segundo. Então, primeiro você calcula em km por hora, certo? Depois transforma para metros por segundo, usando aquela relação lá do 3,6. Tranquilo? Então, forte abraço e até a próxima.